Queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o evangelista Jabes e essa é a nossa segunda aula. Nós estamos aprendendo sobre a síntese do Novo Testamento na segunda parte. E agora nós vamos começar a estudar as epístolas. Começaremos pelas epístolas paulinas. O texto que nós vamos usar se encontra em Romanos, capítulo 1 e o versículo 17. Porque essa é a primeira epístola, a primeira carta que nós vamos estudar, ok? O versículo 17 do capítulo 1, a parte B, vai dizer assim: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Queridos e amados irmãos, essa epístola aos Romanos, ela foi escrita por Paulo. Tem uma sequência aí de 13 epístolas e é essa epístola que nós vamos estudar hoje, mas antes eu quero orar ao Senhor. Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós vamos a Ti em oração, Senhor, pedindo a iluminação em nossas mentes, pedindo a iluminação na mente de cada aluno, para que possamos aprender da Tua Palavra, ó Deus Santo, para que possamos absorver e guardar todo o conteúdo, para que Teu nome venha a ser glorificado. Senhor, nós não queremos somente ser ouvintes da Tua Palavra, nós queremos ser praticantes da Tua Palavra. Então ajuda-nos, Deus, pela Tua bondade, graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, como disse para os irmãos, nós iremos estudar hoje sobre a epístola ou a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, aos romanos. Amém? Vale ressaltar uma observação. Paulo não foi o fundador desta igreja, da igreja de Roma, mas a igreja de Roma foi fruto do avivamento, do Pentecoste, em Atos capítulo de número 2. Muitas nações, muitos judeus de várias nações estavam reunidos naquele dia, em Atos capítulo de número 2, quando da descida do Espírito Santo. Eles voltam para suas terras, para suas casas, e agora eles começam ali a pregar o evangelho e a igreja se expande. A data e o local aonde essa carta foi escrita, a data é 57 depois de Cristo, na terceira viagem missionária de Paulo, quando ele está em Corinto, conforme a Atos capítulo de número 20, ele então escreve, ele fica 3 meses ali, né, e ele escreve a carta para a igreja de Roma. Na verdade, Paulo ele queria estar em Roma com os irmãos, né, ele queria passar por ali e por isso ele escreve, por esse motivo ele escreve esta carta. Amém? Então vale ressaltar que ele não foi o fundador dessa igreja, mas essa igreja ela é fruto de Atos capítulo de número 2, do avivamento. Amém? Vale ressaltar também o tema desta carta, que é justiça de Deus, ou justificação pela fé. Justiça de Deus ou justificação pela fé. É isso que aborda nessa carta. E também tem o conteúdo dessa carta. Como eu disse para os irmãos, eu quero ressaltar a razão de Paulo escrever essa carta. Paulo, ele escreve essa carta porque ele tem um desejo de visitar a igreja de Roma. E ele escreve essa carta também por 2 motivos. O primeiro motivo que ele escreve essa carta é para apresentar a si mesmo. E o segundo motivo que ele escreve esta carta é para apresentar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. Então, eu quero dizer para os irmãos que Paulo, ele escrevendo esta carta, ele foi, na verdade, ele tem um auxiliar, chama Tércio, conforme Romanos capítulo 16 e o versículo de número 22, Tércio ajuda Paulo a escrever essa carta. Na verdade, Paulo fala e Tércio vai escrevendo. E quem foi a portadora desta carta, quem leva esta carta até a Roma, na verdade é a irmã Febe, conforme Romanos 16, 2. Ela vai levar essa carta. Febe era de Secreia e ela vai levar essa carta para os irmãos ali que estavam em Roma. Amém? O esboço deste livro, vale ressaltar aqui que o texto que mais encaixa com o livro de Romanos é Romanos 3:23, que vai dizer assim, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
Sabemos que o nosso representante federal foi Adão. E quando Adão peca, quando Adão erra, quando Adão falha justamente com a sua esposa Eva, então toda a nossa geração, toda a sua descendência, a raça humana inteira peca com ele. Todos caem. E a Bíblia diz em Romanos 3,23 que nós estamos destituídos da glória de Deus, ou seja, nós não estamos refletindo a glória de Deus como nós deveríamos refletir. Ou seja, nós perdemos ela, nós fomos distorcidos, a imagem de Deus, que era perfeita em nós, ela foi distorcida e agora a imagem e semelhança de Deus, ela já não está na sua plena satisfação, como Deus a criou para ser. Amém? E Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. É interessante notar que se todos nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, nós fomos deformados pelo pecado, e se nós devemos passar pela morte, porque o salário do pecado é a morte, então todos nós estamos condenados. Mas o restante do versículo de número 23, do versículo do capítulo de número 6, vai dizer que o texto vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então nós sabemos que Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, ele nasceu, né? O Filho de Deus se encarnou, recebeu o nome de Jesus, ou Cristo, que é um título, né? O Messias ungido. Ele então toma sobre si os nossos pecados e leva com ele até o Calvário, até o Gólgota. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ali morreu. Por um só sacrifício, todos os nossos pecados foram perdoados. No Antigo Testamento, todas as vezes que alguém pecava, deveria oferecer um sacrifício pelo seu pecado. Mas por um só, Jesus, o Cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha, sem mácula, ele vai morrer e vai nos trazer então a justificação, ou seja, nós que devíamos uma lista extensa de pecado, ele vai carimbar nessa lista com o seu sangue, dizendo: está consumado, está pago, você não deve nada, você está justificado. Mas para receber esse carimbo com o sangue nessa lista de pecados, de uma forma figurada, eu estou dizendo para você aqui, então nós devemos crer no Evangelho, crer no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E através da fé, nós somos justificados. Amém? E, então, é importante nós entendermos que essa carta é a mais importante de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, e se não dizer que em todas as cartas do Novo Testamento, é a mais importante. Por exemplo, ela teve influência muito grande na vida de Agostinho, na vida de Lutero, né? Ele teve influência gigantesca. Por quê? Porque eles foram convertidos através da mensagem do livro de Romanos. Por exemplo, Lutero, que foi o grande reformador, ele foi convertido através de Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Então, essa carta pode ser dividida em duas partes. A primeira parte é a parte doutrinária, pelo qual ele vai ensinar acerca da condenação, acerca da justificação, acerca da santificação. Ele vai ensinar nessa primeira parte. A segunda parte vai do capítulo 12 ao 16, que ele vai ensinar acerca da prática, da vivência cristã, não é? Da exortação à vivência cristã. Então a primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11 e é a parte doutrinária, fala da condenação do pecado, fala da culpa do pecado, fala do perdão do pecado, da justificação pela fé, fala da santificação. Já a parte prática vai nos trazer uma exortação à vivência cristã, à prática cristã, como nós devemos viver, como nós devemos portar nesse mundo, como que nós deveremos viver nesse mundo e como que nós devemos tratar as autoridades, como que nós devemos tratar uns aos outros e assim sucessivamente. Um outro esboço muito interessante ela é dividido pelo menos em 5 partes, Quais são? Primeiro, condenação, no capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3 e versículo 20, vai falar sobre condenação. A segunda parte é a justificação, que vai do capítulo de número 3, capítulo 21, até o capítulo de número 5 e o versículo de número 21, que fala sobre justificação. A terceira parte é a parte da santificação, que vai dos capítulos 6 até o capítulo 8. A quarta parte
é a parte da dispensação, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11. E a quinta parte é a parte da exortação, que vai do capítulo 12 até o capítulo de número 16. Então, para que os irmãos entendam, a condenação, quem fala a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 3. A condenação, a Bíblia vai dizer em Romanos, né, que todos nós estamos condenados por causa do pecado. Todos nós merecemos a morte e o inferno. Mas a parte 2, que vai do capítulo 3 ao 5, ele vai dizer acerca da justificação. O que Cristo fez por nós. Ele pagou o preço em nosso lugar. E porque ele pagou o preço em nosso lugar, então nós somos justificados se nós cremos, se nós tivermos fé nele. A terceira parte é, quando nós cremos, nós somos justificados, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda nos santificando. Do capítulo 6 ao 8 vai falar acerca disso. Ele vai operando em nós. Ele perdoa, o Cristo perdoa os pecados através do seu sangue e o Espírito Santo vai nos santificando, nos moldando para voltarmos à estatura de varão perfeito e novamente nós temos aquela glória que nós perdemos lá no Éden com o nosso representante federal Adão. A quarta parte é a dispensação em que Deus faz um tratado com Israel, do 9 ao 11, e no capítulo de parte de número 5, que vai do capítulo 12 até o 16, ele fala acerca de uma exortação. Rogo, pois, irmãos, começa o capítulo 12, né? Em que vos apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele vai exortando. No capítulo 13 ele vai dizer acerca das autoridades e assim sucessivamente. Quando Paulo ele tem esse desejo, no capítulo de número 15 ele vai dizer, eu tenho o desejo de estar com vocês. No capítulo 16 ele encerra a carta, ele vai dizer diversos nomes que ele agradece ali, que ele sauda ali também, e encerrou a carta da justificação pela fé. Eu quero agradecer aos irmãos e peço que você faça o resumo desta aula, faz o resumo, manda a foto lá no WhatsApp do grupo ou no meu próprio, você pode enviar. Fique à vontade, em nome de Jesus, desfrute desta aula e nós em breve postaremos outra aula para que você participe. Serão 23 aulas, vídeos curtos para a glória de Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus.